Choque de realidade e abismo são duas das expressões que o torcedor santista tem utilizado nas últimas horas para analisar com poucas palavras o que aconteceu na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira, em que o Santos foi derrotado pelo Palmeiras por 2-1 pela terceira rodada do Campeonato Paulista, na última bola da partida. E sendo muito sincero, com muito pé no chão, mesmo que se trate de um começo de trabalho, e nós citaremos isso em várias ocasiões ao longo desse vídeo, eu acho que quem recorre a essas metáforas está absolutamente correto. Porque, para além do desempenho dentro das quatro linhas do campo, o resultado que aconteceu ontem, ele é fruto de uma distância colossal entre dois clubes aqui do estado de São Paulo. E o sincerão Pedro Caixinha, na coletiva de imprensa, adotou, melhor dizendo, um tom absolutamente correto. Basicamente, o treinador santista implorou por reforços. E este canal, e eu hei de dizer neste canal, que ele está absolutamente correto. Só trazer o Neymar não adianta nada. O Santos tem boas ideias através do seu técnico, mas elas não conseguirão ser implementadas com esse tipo de jogador. E para que nós não cheguemos ao absurdo de eventualmente colocar na corda bamba um treinador que está disposto a vencer no Santos e que eu acho que é uma peça fundamental para tentar mudar a rota de um clube que nos últimos anos ficou acostumado com a camaradagem, com o treinador paizão e que deixou o que para muitos é uma espécie de herança maldita. Pedro Caixinha não pode ser colocado na berlinda. Ele precisa do respaldo da torcida do Santos e este humilde criador de conteúdo, eu, André Siqueira, aqui do canal Filho de Peixe, não vou permitir, ou pelo menos vocês não ouvirão de mim, um pedido tresloucado de demissão de Pedro Caixinha. Vamos falar sobre o treinador do Santos ter implorado por reforços na coletiva de imprensa e, com um pouco mais de calma, falar sobre o que aconteceu na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira. Seja bem-vindo de volta aqui ao canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira. Quero chegar o quanto antes aos 8 mil inscritos, 10 mil inscritos, 12, 15 e por aí vai. Por isso, eu peço a sua inscrição e peço para que você ative o sininho para você não perder nada daquilo que nós produzimos aqui. Conto também com o seu like para o YouTube impulsionar a entrega do nosso conteúdo e quero também que você comente aqui embaixo se você concorda comigo, se você discorda e o que você acha desse começo de trabalho de Pedro Caixinha sob o comando técnico do Santos, tá bom? Gente, de forma lateral, não quero que esse seja o foco do nosso assunto, mas quando a gente fala de abismo que separa Santos e Palmeiras, eu quero falar sobre categorias de base bem rapidamente no primeiro tópico do nosso vídeo. O Palmeiras é um time multimilionário que recentemente ultrapassou a casa do bilhão com B de bananada, vendendo o Estevão, Hendrick, Luiz Guilherme e Companhia Limitada. E ainda assim, na Vila Belmiro, ontem, o Palmeiras entrou em campo com Naves, Vanderlan, Fabinho, Estevão e Thales no time titular. Entraram o Luigi e o Alan. Um time que faturou mais de R$1 bilhão vendendo seus jogadores, vai na Vila Belmiro no primeiro clássico da temporada e coloca 7 jogadores para jogar. Para aqueles que diziam, não, mas o Carille está certo de não colocar a base na Série B porque é difícil lançar garotos na Série B, o que dizer então do Palmeiras que lança jogadores e vai dando minutagem para os seus jogadores num clássico, hein? Onde estão essas pessoas? Então percebam que o Santos está muito atrasado, inclusive nisso. O Santos é o time que muitas vezes aposta nos medalhões e não tem confiança nos seus jogadores, ou até os coloca no banco de reservas, mas eles são preteridos por jogadores de qualidade técnica muito duvidosa. Você sabia que Gabriel Bontempo e Miguelito estavam à disposição do treinador santista na noite desta quarta-feira? Pois é, mas eles foram preteridos pelo fantástico Rainer na ponta direita. Assim como em outras ocasiões, nós vimos Lucas Braga na ponta direita e Léo Godoy também nessa posição. Ah, André, mas isso não é uma contradição? Isso não é um erro do Pedro Caixinha? Talvez. A gente pode entrar nessa seara, né? Porque eu vi muita gente dizendo assim, o Pedro Caixinha tá completamente maluco, por que ele não colocou o Miguelito, por que ele não colocou o Bontempo? Impossível que eles sejam piores que o Rainer. É verdade, eu acho que nenhum jogador conseguirá ser pior que o Rainer, a menos que pegue a bola com a mão dentro da área num ato ensandecido. Mas pensem,
como esses jogadores do Santos talvez não estejam prontos. Até hoje, recai sobre o Miguelito muito mais dúvidas do que certezas. E também, sejamos sinceros, se o Pedro Caixinha coloca o Gabriel Bontempo ontem e o menino eventualmente falha, ele poderia ser apedrejado e dizer, tá vendo? Botou o moleque para estrear no profissional numa fogueira danada e queimou o rapaz. Então eu não vejo tanto problema de não ter colocado o Miguel ou o Bontempo. O Pedro Caixinha, na verdade, se é certo ou não, parece estar tentando fazer testes e com esses testes tentando deixar claro para a direção do Santos que há jogadores com os quais não se pode contar. Ele está deixando evidente que Rainer não dá, Lucas Braga não dá, que o Wendel não dá. Isso se traduz na sua coletiva de imprensa ontem após o jogo. Ele diz que claramente ele implorou por reforço. Ele deixou bem claro, ele usou a expressão: temos praticamente as posições claras que precisamos de reforço. Extremos, no plural, ou seja, os extremos são os pontas, notadamente do lado direito, porque na esquerda você tem Soteldo, tem Guilherme. Muita necessidade no meio campo, e aí eu traduzo como volantes e meias, principalmente meias, mas volantes, segundo volante. Já que o Caixinha não entende eles exatamente como volantes, né? Ele joga no 1-2. Um volante mais preso, o Rincon ou Schmidt, e dois meio-campistas que têm o box-to-box, como ele disse. Esse cara não é o Pituca. André, por que não? Primeiro, porque não está jogando absolutamente nada. E segundo, que para a posição de box-to-box, o nosso querido Pituca tem sérias limitações. Ontem, aos 7 minutos do primeiro tempo, uma bola que era para o Pituca chegar arrebentando com a perna direita, como ele só tem a perna esquerda e tem uma absoluta dificuldade de fazer qualquer fundamento do futebol com a perna direita, ele ajeita o corpo para bater com a esquerda, dá tempo da zaga do Palmeiras se postar e fazer o corte. E infelizmente, por mais que esteja claro para todos que o Santos é absolutamente dependente do Soteldo, o Soteldo não é esse jogador para ficar ali, né, como um meia. Ontem o Soteldo foi muito mais o cara do X1, do drible individual, do que da construção de jogadas. É bem da verdade que contra o Mirassol, ele deu aquele passe fantástico para o Guilherme. Mas a gente vai ver muito mais o Soteldo driblador do que o Soteldo armador. Ele tem muitas virtudes, mas eu acho ainda assim que ele mais quebra um galho como um suposto meia do que como um legítimo pifador de jogadas. E depois o Pedro Caixinha diz que está com extrema necessidade na parte central do ataque, que é claramente o centroavante, porque ele diz na coletiva o seguinte: precisamos avaliar a posição de 9, porque o menino Luca não deve ser cobrado, não é sobre esse tipo de jogador que deve recair a cobrança. Um garoto de 17 anos que não chegou nem a 5 partidas no profissional, e ficou claro para todo mundo ontem a ruindade do Wendel, né? A absoluta limitação do Wendel, que não conseguiu dominar uma bola sequer. Sabe, Wendel, arremata uma bola aí pra gente, faz uma parede, nada, uma tragédia. E alguém precisa avisar o Caixinha que é para ele parar de escalar o Wendel, porque segundo o Henrique Farinha, né, que também produz conteúdo aqui para o YouTube, nas contas dele, se o Wendel entrar em campo por mais 10 partidas aproximadamente, o Santos será obrigado a comprá-lo. 3 milhões de euros. Um time que já não tem tanto dinheiro assim, não pode gastar 3 milhões de euros com um jogador tão fraco como é o Wendel Silva. Então o Pedro Caixinha, gente, ele está absolutamente correto de pedir reforços, de implorar por reforços, de fazer qualquer coisa, ele está correto de pedir socorro, de gritar por socorro. Hoje, e eu disse isso na nossa live pós-jogo e repito, o Santos tem um bom goleiro, Gabriel Brazão, tem um jogador muito aplicado, muito útil, que é o Escobar, tem o Soteldo, tem o Guilherme, pode ser que venha a ter o Tiquinho, e eu acho que só. Um time com as pretensões que o Santos tem numa Série A, se o Santos não quer cair, de novo, o que poderia ser a ruína desse clube de futebol, o Santos não pode ter como opção o João Basso. 2 partidas jogadas, 2 partidas medíocres. O Santos não pode ter o Rainer como opção, nem na lateral, muito menos na ponta direita. Tem um lance do Rainer ontem que é cômico, se não fosse trágico. Ele é desarmado com uma facilidade constrangedora, como naquela cena de um adulto pegando o pirulito de uma criança.
e ele simplesmente desiste da jogada. Então, além de ser um jogador fraquíssimo, muito limitado, não compete pela bola. Batem a carteira dele e por ele está tudo bem. O Santos não pode ter o Lucas Braga dentro de campo mais. O Santos não pode ter o Wendel dentro de campo e achar que, na verdade, poder até pode, mas não pode achar, ninguém dentro do Santos pode achar que esses caras são a solução. O Santos não pode continuar tendo o senhor Patrick no banco de reservas, que não serve para nada. Né? O Tassiano lesiona ontem porque o Patrick não entrou no tripé de meio de campo, por exemplo. Passa o Soteldo para a direita, põe o Patrick ali para fazer o tripé no meio de campo, como um terceiro homem de meio de campo, onde ele viveu o seu auge, por exemplo, no São Paulo, pelo lado esquerdo de campo. Então por que ele está no banco de reserva se ele não serve para absolutamente nada? Isso sem contar os encostos que tem aí no Santos, Furt, Bigode, Morelos, entre outros. Então, o Pedro Caixinha está correto ao implorar por reforços. E é claro, meus amigos, que a gente precisa, não estou passando pano para o Caixinha, não estou dizendo que ele não tem culpa de nada. Repito, volto um tema que eu citei já de passagem nesse vídeo. A gente pode discutir se a melhor decisão era pôr o Rainer em campo ao invés de pôr o Bom Tempo, ao invés de pôr o Miguel, ao invés de pôr o próprio Patrick, por que não, né? Já que não quer queimar a molecada da base. A gente pode discutir por que o João Basso saiu jogando e o Luan Pérez estava no banco, por exemplo. Eu sei que a gente pode, e o meu intuito aqui não é dizer que o Pedro Caixinha está isento de qualquer crítica. Claro que não. Ele será criticado quando eu julgar que merece. Mas neste momento, eu vejo um treinador que está tentando. Ele se incomoda profundamente quando o Santos não sobe a marcação. Ele fica possesso na beira do campo quando o Santos tem a oportunidade de puxar um contra-ataque rápido e alguém toca para trás. Aí nós vemos a herança maldita do Fábio Carille, que era um jogo lento, lateralizado, sem profundidade, sem agressividade. E também me parece muito claro que não tinha nenhum trabalho físico. De novo, pelo segundo jogo na temporada, depois dos 20 minutos do segundo tempo, o time do Santos está absolutamente morto. Isso é fruto, já que o Santos não tem jogado com seus reforços, né? Quase a maioria desse grupo é remanescente do ano passado, com exceção do Soteldo e dos que chegaram. São jogadores que estão ainda com aquela memória do treinador paizão que não cobra nada e que tá tudo bem. Chegou um treinador que exige um pouquinho deles e os caras só aguentam jogar 60 minutos. Então, os reforços, aí sim, vamos diferenciar contratação de reforço. Contratação de reforço. Reforço é o cara que eleva patamar. É o cara casca grossa, que decide jogo. O Caixinha está absolutamente correto de pedir reforços, de implorar por reforço. Porque senão, o Santos terá um ano muito difícil pela frente. Só o Neymar não resolve o problema. O Neymar pode mudar o patamar do Santos, deve mudar o patamar do Santos. Se estiver fisicamente apto, tem tudo para ser um dos principais, se não o principal jogador do futebol brasileiro enquanto estiver aqui, mas o Neymar passar uma bola para o Wendel não vai resultar em nada. O Neymar receber um cruzamento do Léo Godoy não adiantará de nada. O Neymar pedir um passe para o Lucas Braga e ver o Lucas Braga tropeçando na bola como ele faz constantemente, de nada adiantará. O Santos precisa, a meu juízo, de pelo menos umas 5 ou 6 contratações. Um zagueiro, já que o Caixinha deixou claro na coletiva de ontem que não voltará atrás no caso Gil. O Santos precisa de segundos volantes ou meio-campistas que saiam para jogar com qualidade. Este jogador não é o Pituca. O Santos precisa de uns 2, pelo menos, pontas direita. Então acompanhem comigo. Um zagueiro, 2 meio-campistas, um meia, 2 pontas esquerdas, já estamos em 6, e o Caixinha julga que precisa de um centroavante, de um 9. São 7. Teve gente que se assustou quando saiu a informação de que ele pediu 5. Na minha conta são 7. E eu tô sendo bonzinho, hein? Eu tô sendo bonzinho. Poderia ter que ser muito mais. Então, para mim, o recado é claro. Tomamos um choque de realidade. Perder para o Palmeiras com um time misto, com 7 moleques da base, dói, mas precisa ter o efeito didático. E o efeito didático é, na Série A, o buraco é muito mais embaixo. Ou contrata, ou o Santos vai brigar mais uma vez, até o fim do ano, pelo rebaixamento na Série B.
like, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe, venha fazer parte da família do canal Filho de Peixe, porque aqui o torcedor santista tem vez e voz. Ao se inscrever, você passa a concorrer a uma camisa oficial do Santos. Se chegarmos a 8 mil até o final deste mês de janeiro, ela pode ser sua, de graça, enviada aí para sua casa por mim. Você não paga nada e recebe um mimozinho em troca do seu apoio aqui ao meu canal. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.